Fala pessoal, como que vai o tônus emocional de vocês? Estamos aqui com muita alegria para gravar o segundo episódio do Psicomotricast, pessoal. E para vocês que querem fazer uma especialização em psicomotricidade, tem aqui da Faculdade Forte, Psicomotricidade na Primeira Infância, abordagem clínico-pedagógica. Se vocês entrarem com o cupom Psicomotricast, vocês terão 15% de desconto no curso todo, tá? E hoje a nossa convidada Bárbara Barreto, seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Gui. E hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental para entender a relação entre corpo, mente e desenvolvimento. Psicogenética da pessoa, proposta por Henri Vallon e a sua relação com a psicomotricidade. Eu vou falar um pouco sobre a Bárbara, sobre a trajetória dela, a trajetória profissional e acadêmica, né? Bárbara, ó, ela é profissional de educação física, né, como E formação, pedagoga. e pedagoga, mestre em educação pela PUC de São Paulo, com uma especialização em psicomotricidade, neurociência aplicada à educação e desenvolvimento social, infância, educação e desenvolvimento social e orientação educacional. É isso, Bá? É isso, Gui. E, além de tudo, ela é autora de capítulos de livros e professora do curso de pós-graduação em psicomotricidade. Para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, você poderia explicar para a gente brevemente quem foi Henri Vallon e quais foram as contribuições dele para a psicomotricidade? Primeiro, obrigada, Gui. Obrigado pelo convite, Gui, equipe toda do Psicomotricast. É uma alegria estar aqui com vocês. Henri Vallon, ele nasceu em 1879, faleceu em 1962. Portanto, ele viveu o período das guerras. E foi a época em que ele fez as pesquisas e todo o estudo dele. O Vallon, ele era médico, né? E ele trabalhava em um instituto, em um centro psiquiátrico, em que ele trabalhava com crianças. Crianças que apresentavam alguma questão, alguma dificuldade, tanto de aprendizagem, de comportamento, cognitivas, motoras, enfim. E, a partir desse trabalho dele, ele escreveu a tese dele, que culminou depois no livro, que chama Criança Turbulenta. Porém, quando ele terminou a tese, ele foi como médico para a Primeira Guerra Mundial, trabalhar como médico. E ao analisar, ao ver, né, os soldados, enfim, as pessoas na guerra, com muitas vezes saudáveis do ponto de vista orgânico, o comportamento que elas tinham, ou lesionados e tudo mais, ele começou a perceber que muitas coisas eram inclusive semelhantes às crianças que ele trabalhava. Uhum. E aí ele resolveu pegar essa tese, reescrever, refazer, e aí sim a tese ficou pronta e hoje é o livro que é muito difundido da teoria dele, que chama Criança Turbulenta. E a partir disso, o Vallon começou a investigar e trabalhar em cima dessa teoria, né, que culminou na psicogenética da pessoa, na psicogênese da pessoa, e ele entendia que a gênese, né, a origem, era um ponto importante de ser visto. Mas isso não significa que ele se atentou apenas à infância. Mas ele partiu da infância e ele entendia a observação em contexto como um método de análise importante, né, poderoso, e considerando o contexto. Então, o Vallon, depois ele foi para a Segunda Guerra Mundial também, mas ele estava na resistência francesa. O Vallon, ele tinha uma atuação muito forte política e, portanto, né, o método de análise dele, inclusive, é o materialismo dialético, Tá. que é um termo que vem do marxismo Uhum. e que o que significa isso? É o diálogo em oposição. Ou seja, para o Vallon, nada é determinista. Tudo é e não é. Entendi. O sim precisa do não, né? Então, tem essas dualidades de pensamento, mas também ele entende que as coisas se transformam. Então, nada é determinista. Certo. Então, na teoria do Vallon, eu acho que a grande riqueza, que também é uma dificuldade para estudo, é que ele está falando sobre alguma coisa, de repente você acha que ele está defendendo aquilo, não, ele está. É antítese. Ah, Aí depois ele vai lá e traz a tese. Aí depois ele vai lá e sintetiza tudo isso. E, enfim, e aí o Vallon ele foi trabalhando em cima disso. Então o Vallon estudou esse desenvolvimento e uhum. também foi um dos pioneiros, né, uma das pessoas que estudou e que fez o plano Langevin-Vallon,
foi um plano de reforma do ensino na França, pós-guerra, em que propunha, primeiro, o primeiro capítulo, né, chama O Homem Novo. Então, que pessoa que eles queriam formar, para depois pensar o que essa escola teria. Entendi. Então, bem resumidamente, aí as contribuições do Vallon e o olhar dele. E essa escrita foi na virada do século XIX para o século XX? Qual foi o período, assim, quantos séculos? Os anos iniciais do século, a primeira metade do século XX, né? Tá. Então, as publicações dele entre 1940, 1950, por volta de. Ah, legal. E como que a abordagem valoniana, ela se diferencia de outras teorias, como, por exemplo, como a de Piaget ou Vygotsky, especialmente no que se diz respeito ao desenvolvimento psicomotor, Bá? É muito comum colocarem essas teorias no mesmo balaio, né? Na mesma Uhum, caixa. Por quê? Porque são todas teorias psicogenéticas. certo. Porém, o Vallon, ele tem alguns conceitos fundantes da teoria dele. O primeiro, o organismo e o meio. Então, ele entende que essa relação dialética, Uhum, né, e com igual importância do organismo e do meio, estão o tempo inteiro em relação. certo. Então, os dois aspectos têm igual importância. E ele também entende a pessoa, é redundante falar isso, mas a pessoa completa. Entendi. Então, ele, para o Vallon, tem as dimensões da pessoa, que seria o ato motor, a afetividade, o conhecimento e a pessoa. Ele fala sobre esses termos, mas muitos estudiosos, estudiosas dele, colocam afetividade, cognição e motricidade, enfim. Os termos variam, mas está falando sobre essa síntese da pessoa, Uhum, né? E aí ele considera essa pessoa como um todo, que tem toda relação, né? Relação direta com a base, o que é a pessoa na psicomotricidade. entendi. Por isso que o Vallon é a teoria valoniana, né? É uma das teorias fundantes da Da psicomotricidade. psicomotricidade, sobretudo no que diz respeito à concepção de pessoa, né? Então, antes da instrumentalização, de pensar a psicomotricidade prática, quem é essa pessoa? Como a gente enxerga essa pessoa, né? Essa pessoa em quais aspectos? Não, e é muito interessante que, por exemplo, que nem quando a gente fala essa relação principalmente do ambiente, como o ambiente ele altera algumas funções do ser humano, né? Então, dependendo do contexto que você tá inserido, como isso vai alterar o seu comportamento psicomotor, né? Assim, pegar lá em meados a primeiro do século XX, né? Que nem você comentou. Olha quanto tempo já está sendo estudada essa parte e que hoje em dia como se aplica bastante, né? Então, e assim, na parte até uma dúvida da psicogenética. O que seria, assim, a psicogenética? Explica pra gente, Bal, por favor. Quando falamos em Gênesis, é origem. Tá. Psicogênese, então a origem da psique, né? Aham. Então é isso. Outros teóricos estudaram a partir disso, Certo. mas cada um foi para uma linha. Por exemplo, o Vygotsky é uma abordagem histórico-social. Tá. O Piaget, ele queria estudar como que a pessoa pensa, qual é a construção do pensamento do sujeito, Entendi. né? Falando em epistemologia, Tá. que é do Piaget. Já o Vallon, não, ele vai tentar entender o comportamento. Hum, Para ele, era o comportamento, entendi. né? E o Vallon também é preciso ressaltar da teoria dele, a integração funcional. Para ele, uma coisa nunca está separada da outra. Então, essas dimensões que eu falei, elas estão sempre, o tempo inteiro, uma interferindo na outra. Não tem como você pode enfatizar uma, mas não excluir. Entendi. Sem tudo o que fazemos, engloba todas as dimensões da pessoa. E tira um pouco daquela visão do ser humano fragmentado, né? Onde Exatamente. um pedaço é responsável por uma coisa, a outra parte por outra função. Não, é todo. A gente sempre fala que é como se fosse uma orquestra operando, né? Fazendo a música. Exatamente. E até aproveitando a parte da psicogenética, como nós falamos, que é proposta pelo Vallon, não enfatiza as fases, né? Mas é uma parte da teoria, não a principal. Talvez a pergunta possa ser: quais os aspectos principais da psicogenética e a sua relação com a psicomotricidade? Os aspectos principais que eu entendo como estruturantes, né, para Uhum, entender a teoria relacionando-a com a psicomotricidade, primeiro, essa relação entre organismo e meio, de igual importância. tá. Então, que você compreendeu o meio, é o que você disse, o ambiente. Só que o Vallon, ele fala em meio,
Ele tem até um texto que chama Meios e Grupos. O meio, para ele, não é só o ambiente. Então, tem o meio ambiente, né? O meio funcional, o meio social, o meio também da imagem, então, que a criança sonha, que ela imagina, como ela representa, também é um meio. Então, essas relações com o meio constituem a pessoa tal qual os aspectos biológicos, que é a maturação. Entendi. Que é importante ser visto. Então, isso é fundante para você compreender a teoria, para entender o contexto também. Então, eu tenho uma criança de 4 anos, ok. E essa criança de 4 anos, de que família que ela veio, quais as relações que ela tem, em qual contexto ela está inserida, né? Entendi. Outro aspecto que é essencial para a teoria do Vallon é que nós nascemos sociais e vamos nos individualizando ao longo da vida. Então, para o Vallon, a criança, ela nasce nesse caldo de cultura. Então, ela está inserida na cultura desde que nasce e com muita influência do meio. E aí, gradativamente, ela vai descobrindo o eu, mas ela descobre o eu a partir do não eu. Então, ela precisa do outro para se entender como eu. Entendi. Então, a criança ela vai nesse processo para se entender como eu e para se individualizando ao longo do tempo, A produção do tá chamando aí, desenvolvimento. ó. Produção, pode falar. Ah, tá. Eu tô aqui assim, vou ficar mais pra cá. O bom é que assim, ó, quando a gente tá gravando, é assim que a banda toca, tudo pode acontecer, né? Tá bom, Exato. vou mudar a minha postura aqui, minha posição, tá bom? Bah, você poderia, eu tô chamando, o pessoal, tô chamando ela de Bah, porque ela já foi minha professora também, eu tive o prazer e a honra de ser aluno da Bárbara, mas assim, por mais que nós estejamos falando de assuntos extremamente que são importantes, a gente já tem uma relação, então respeitosamente a chamo de Bah, Fica à tá? vontade, Gui. Obrigado. E você poderia destacar, por exemplo, os exemplos práticos de como essa abordagem ela pode ser usada no ambiente educacional? Parte, acho que acima de tudo, parte, de novo, da concepção de pessoa. Tá. No ambiente escolar, né, se a gente for pensar em educacional, até para além da Uhum. escola básica ou pensar na educação formal, é, pensar do ponto de vista do Vallon, pensar nessa pessoa que você entende como única, como integrada, né? Uhum. Como a pessoa que a afetividade, o automotor, o conhecimento têm igual importância e que sintetizam e formam essa pessoa e que tudo está em constante movimento e Uhum. diálogo. Quando a gente entende essa pessoa assim, você começa a olhá-la de uma maneira potente. Então, os momentos mais fragmentados em que aquele olhar cartesiano, né, de que silencia o corpo para a mente pensar, Uhum. ou quando o corpo está em movimento, a mente silencia. Isso não cabe. Então, dentro do ambiente escolar, essa visão de pessoa faz diferença na maneira como você efetivamente aborda a Uhum. criança, pensa nas práticas, porque tudo que você for propor, você tem que pensar como que esse ambiente está organizado. O que isso está valorizando para que a pessoa se relacione, se expresse, para as características, como você disse, né, das fases do desenvolvimento. Uhum. Então, a criança, né, o Vallon, ele define as fases do desenvolvimento, é uma parte importante da teoria dele, mas é isso, né, que é a maior, mas foi, inclusive aqui no Brasil, é a mais conhecida, né? Vou falar em São Paulo, mais conhecido, ou ele como o teórico que levou a afetividade para a sala de aula, Uhum. ou as fases do desenvolvimento especificamente. Mas a compreensão disso ajuda você a falar, bom, peraí, então o que eu espero dessa criança, né? Inclusive, a minha dissertação do mestrado, eu analisei as crianças de primeiro e segundo ano no Certo. processo de alfabetização e fiz observação em sala de aula. Então, eu estava lá observando para entender as manifestações das crianças e como que o ambiente estava organizado para isso, né? Em termos holonianos, o meio Uhum. estava organizado para isso, qual era a relação entre crianças, entre adultos e crianças. Então, eu analisei esse todo. E como que a criança nessa idade, o pensamento dela ainda é muito prático. Uhum. Para o Vallon, ele entende que ela está começando a representar. Então, ela precisa muitas vezes, a gente aqui adulto, estou falando, estou gesticulando. Exato. Então, ela precisa. Então, você, criança pequena, você faz uma pergunta.
é pequena a chance dela te responder sem levantar para demonstrar. Uhum. E essa compreensão faz diferença na escola, né? De entender isso como necessidade da criança, não como uma indisciplina, por exemplo. E até para ela poder organizar o que ela vai fazer, o que ela vai perguntar, o que ela vai responder. Eu acho que o movimento é uma chave importantíssima. Como você mesma trouxe, eu falo que eu sou uma pessoa que eu falo aqui me mexendo, as mãos vão para cima, enfim, acho que é uma forma que acho que dentro do desenvolvimento do ser humano que ajuda a gente organizar os nossos pensamentos. Exato. E você tocou num ponto interessante que é a questão da afetividade. E até uma história minha que até queria te perguntar, por exemplo, a afetividade com o aprendizado, ela favorece no sentido até dessa organização de um pensamento mais complexo? Por exemplo, vamos supor numa sala de aula onde tem o aluno e o professor. Se não houver essa troca, principalmente do campo afetivo, isso pode comprometer no entendimento dessa criança na determinada disciplina, alguma coisa do tipo? Vamos lá, primeiro, o que é afetividade do ponto de vista de Valon? Eu acho Perfeito. que essa é a primeira definição que a gente tem que ter, né? Para o Valon, a afetividade é o que nos afeta e Uhum. como o que está fora de nós nos afeta e como nós afetamos o que está fora. Então, não está relacionado diretamente, como é comum dizer, em outras teorias também dizem, Uhum. com amorosidade, Ah, tá. né? O afeto para o Valon não está nesse lugar. Para o Valon, o Entendi. afeto está. Eu sou afetado o tempo inteiro. Estou aqui Entendi. com você. Você está me afetando, eu estou te afetando. A câmera está afetando como eu me modulo. E aí, Certo. nós estamos. Essa é a afetividade para o Valon. Ah, tá. Então, é fundante da estrutura da pessoa. Entendi. Só que o como eu sou afetada gera uma emoção. E aí que entra isso Ah, que que é dessa você parte. falou que pode ou facilitar ou dificultar. Aham. Porque, por exemplo, estamos em uma relação educacional. A partir do momento em que a minha ação afeta você e te gera uma emoção com uma tonalidade desagradável, que você fica, não sei, ou você fica com medo, ou Uhum. triste, ou o que for, eu não vou facilitar essa aprendizagem. Entendi. Porque tem uma frase do Valão que eu gosto muito, falo em todas as aulas, enfim, que é que minha orientadora, Laurinda Ramalho de Almeida, preciso falar dela, Claro. ela que sempre cita essa frase, né? A emoção obnubila a razão. Obnubila seria anuvia, deixa a razão turva. Aham. Então, quando vem a emoção, que ela é orgânica para o Valon, ela é orgânica, ela é do organismo, você não tem clareza no pensamento. Então, é nesse momento que, dependendo de como você foi afetado e essa emoção que gera num processo de ensino-aprendizagem, pode facilitar ou não. E Certo. tudo isso depende de como você estabelece o vínculo, Aham. né? Como você organizou esse ambiente, quais são as pessoas que estão envolvidas, qual mediação que você faz Entendi. naquela situação, dependendo do que a criança está apresentando. Então, é extremamente importante pensar sobre isso e considerar isso na aprendizagem, inclusive na formação de professores, né? Porque Então, inclusive, até esse é um ponto importante que você citou da formação de professores, que nós vamos entrar justamente nesse ponto. Como que essa abordagem ela impacta na prática docente, né? E a formação também na formação dos professores. Porque olha o número de informações e elementos para que a gente possa, de fato, enxergar a pessoa, talvez, não sei se na sua essência, mas de uma forma integral. Porque para analisar todas as informações, às vezes um pequeno detalhe pode desorganizar todo o cenário. Então, dentro até da sua experiência, como que essa abordagem ela pode impactar na prática docente e na formação dos professores? a teoria valoniana, né? Ela contribui muito para a formação docente. Isso, nesse olhar para a pessoa, na maneira como você compreende a pessoa e como você entende que os processos dela se dão. Uhum. A gente acabou de lançar um livro, inclusive, em homenagem à minha orientadora, que chama Afetividade e Formação de Professores, em Legal, que foi recortes de pesquisas de mestrado e doutorado orientados por ela, legal. com esse lugar. O meu capítulo foi um recorte da minha dissertação, em que eu falo da função tônica,
Tá. Da função tônica, né? Eu não lembro exatamente o nome do capítulo, mas da função tônica e a formação de professores, tal, enfim, afetividade, função tônica, tal. Uhum. Por quê? Porque quando tem a emoção, qual é a primeira coisa que muda? O padrão tônico. E aí, com essa alteração de padrão tônico, como isso se reverbera? Que a gente acabou de falar, da criança que tem um pensamento prático. Certo. Enfim, e aí a gente vai numa escala aí, né? Já estou aí me aproximando mais um pouquinho da psicomotricidade. Mas é muito importante que professores e profissionais que trabalham com as crianças compreendam Sim. todos esses pilares do desenvolvimento sobretudo, que não é porque tem um preponderante, que é um outro aspecto da teoria dele, né? Fala sobre preponderância funcional, que você está excluindo os outros. Uhum. Então, a criança com inibição de movimento não significa que ela não está em movimento. Tem movimento interno, tem o movimento Uhum. das vísceras, enfim. E muitas vezes essa contenção tira a atenção dela do que é necessário. Uhum. Então, a professora ou o professor compreender isso faz com que a aula, o momento de ensino-aprendizagem se enriqueça. Certo. Não, e assim, principalmente na hora de modular um tônus, é uma coisa complexa para uma criança, né? Porque muitas das vezes ela vai responder aquilo que já é dado. Às vezes a postura como o professor ou os professores abordam a criança, isso pode até alterar a questão tônica dela, a função tônica, e até que ela consiga se desenvolver e aprender. Acho que tem que ter esse olhar bem cuidadoso, né? Principalmente nas escolas e que assim, como que a psicomotricidade, ela, em algumas pessoas, ela sempre traz o quê? Da criança que está na escola e muitas vezes ou com alguma dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. E é uma das buscas, acho que, creio, dos psicomotricistas também, que é trazer que não é somente nesse cenário, né? Como você falou, às vezes você tem uma que seria mais voltada para uma inibição psicomotora, né? Então, o que aquele corpo está dizendo no silêncio? Porque às vezes o movimento, de uma forma geral, é tudo aquilo que a gente enxerga. Então, por exemplo, o pessoal está vendo que nós estamos nos mexendo as mãos e falando. Então, são aquelas coisas visíveis. Mas o que está escondido por trás disso tudo, né? Quais são as histórias que essa pessoa ou que essas pessoas trazem? E por se tratar de um assunto bem delicado e importante, e quais você acha que são os principais desafios para trazer essa concepção de pessoa no dia a dia da escola? Existem? Não? Como é que você enxerga? Eu enxergo como é o desafio de formação, sim, de Uhum. compreensão mesmo, Certo. porque muitas pessoas, eu vejo isso dando formação em escolas e tudo mais, e inclusive para os alunos na pós, Uhum. como que muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas muito boas, têm práticas incríveis, mas a fundamentação teórica é desconhecida. Não entende que ela está efetivamente fazendo aquilo. Uhum. E aí, quando você fala sobre isso, nossa, muitas vezes é intuitivo. Uhum. Entendo. Então, tem esse lado, claro, e tem também uma questão de que a escola precisa cada vez mais se revisitar, né? Porque nós temos uma escola num formato do século XVIII, né? Aquela coisa, enfileirado, embora muitas escolas já tenham se revisto em relação a isso, né? Uhum. Mas nós entendemos que a escola precisa trazer mais para as práticas, e eu não estou falando só de criança pequena, porque é Uhum. muito comum atrelar a psicomotricidade só à primeira infância, né? E não é isso. Ou falar que a teoria do valor, não, só vai abordar a criança. Não, pelo contrário. É uma teoria que perpassa a pessoa em toda a sua vida, tal qual a psicomotricidade, que Uhum. tem alguns elementos fundantes, que se estuda a infância por entender a gênese, mas está na vida. A vida. Então, a escola, mesmo a escola da infância, como a escola da adolescência, a escola como um todo, se revisitar para entender como que eu estou organizando o espaço, o tempo, porque é um lugar fragmentado, né? São Uhum. tempos fragmentados. Então, estou aprendendo matemática, 50 minutos. Acabou, muda a chave, agora eu vou aprender língua portuguesa. Muda a chave, vou para arte. Muda a chave, vou para educação física. E aí? Existem essas chaves? Aham. Né? Dá para Mas- desligar essa parte? Liga. Então, essa fragmentação é muito forte na escola, né? Entendi. E na nossa cultura. Nossa cultura, ela é muito arraigada, ela é arraigada dessa visão dualista, de separação de corpo e mente. Nossa cultura traz isso muito forte e nós trazemos na fala. Mesmo nós que estudamos,
Essas teorias que trazem o monismo, né, que seria essa pessoa única, Certo. nós falamos isso. Quantas vezes eu não me vejo trazendo um termo que eu falo, nossa, mas eu não acredito nisso. Mas a gente fala, então é cultural. A escola, para essa transformação é um processo. E começa como, né? Formando os professores, Hum, com outro olhar para a formação docente, para a concepção de escola, que o Valon fez no plano Langevin Valon. Primeiro, quem é essa pessoa que eu quero formar? O entendi. que eu quero dessa pessoa? Eu quero uma pessoa que transforme a sociedade, uma pessoa crítica. Então, se eu quero formar essa pessoa, o que eu preciso fazer para isso? É alguém que só vai responder demanda? Se eu quero uma pessoa crítica e ensino ela só respondendo demanda, o que eu estou fazendo? Exato, né? Fica uma É, coisa meio contraditória, né? exatamente. Mas você acha que existe, por exemplo, uma certa resistência por parte da rede educacional a esse tipo de abordagem? Você acha que existe ou não? Eu não posso dizer que eu vou dar uma Fala, resposta. "Ô, rapaz, tá, vou ficar aqui assim, ó. Aqui assim tá melhor, tá melhor? Aqui assim? Eu vou dar uma resposta bem do ponto de vista do Valon. É e não é, Aham. né? Então, assim, tem a resistência, mas também não tem, tem uma busca. O que eu vejo muito nas escolas, nos professores, uma busca. Uma busca para fazer diferente, para atingir melhor as crianças, para conseguir se relacionar melhor com as crianças. Certo. A pandemia trouxe impactos imensos em muitas coisas, mas também fez a escola se revisitar em muitos aspectos, Uhum. né? As crianças estão vindo com outros padrões de comportamento, estão desafiadoras. Então, Uhum. é essa criança desafiadora que faz com que a escola tenha que se Tem que ser, né? revisitar. Exato. E aí é um movimento. Então, ao mesmo tempo que há uma resistência histórica, porque é cultural e é isso, muitos professores, professoras, enfim, fazem como aprenderam. E Uhum. aí, quantos adultos a gente não ouve dizer assim: ah, mas eu aprendi assim e nunca morri? Exato. É comum a gente ouvir adulto falar Sim, assim. sim. Então, vai reproduzir na criança. E isso Vai passando de. é cultura. É isso que E, forma. e isso a médio e longo prazo ela vai carregando até para o desenvolvimento dela, que pode replicar no ambiente escolar, no ambiente familiar, em Exatamente. todo lugar que ela estiver inserida, né? Então, ao mesmo tempo que há uma resistência, há um desejo de mudança. Uhum, Então, essa abordagem de pessoa, né? A teoria do valor não é uma abordagem, mas eu quero dizer, essa forma de entender a pessoa é muito rico e eu entendo que as pessoas buscam muito e não é a única, tem tantas outras teorias incríveis que falam sobre pessoa e falam sobre tudo isso, e que eu vejo uma busca das escolas e dos profissionais que estão na escola, né? Quando eu falo escola, é que a escola é feita por pessoas, né? Ela é aham, formada por pessoas. Então, das pessoas que estão na escola, mas ao mesmo tempo, essa resistência eu entendo muito como um. Mas espera aí, eu vou sair do lugar que para mim tá tá fácil. fácil. Tá fácil no sentido de que tá familiar, Uhum. né? Então é e não é. E até fazendo um adendo que é como as coisas são, né? Nós estamos gravando, daí tem a orientação do pessoal, ó, muda a postura, faz assim. Isso, até me corrija se eu estiver errado, é como que o ambiente também afeta e como que a gente tem que acabar se moldando, se readaptando, recalculando a rota. Então, eu brinco que foi que nem no primeiro episódio com a Rê, que ao mesmo tempo que nós estamos gravando o podcast da psicomotricidade, tá? Vou ressaltar o podcast da psicomotricidade, tá acontecendo um cenário de psicomotricidade aqui. Então tá tendo a forma como me afeta. Então isso eu acho muito legal que você tá trazendo a questão da teoria e a coisa acontecendo aqui. Então a gente às vezes pausa, olha, e olha que nós somos adultos, né? Agora eu fico imaginando a criança que nem quando você trouxe nessa mudança de chavinha. Putz, mas peraí, agora eu já vou para outro lugar, já vou para outra disciplina. Como que isso pode alterar até as funções tônicas, né? Sim. O nome do livro que você escreveu um dos capítulos, Capítulo. qual que é o nome do livro e onde a gente pode São encontrá-los? dois livros recentes, né? Esse que é em homenagem à Laurinda chama Afetividade e Formação de Professores. Ele Tá, foi ditado pela editora Pontes. legal. E
No site da editora tem, enfim, Uhum. nas principais aí livrarias Depois, se você quiser e deixar para a gente plataformas. os links, a gente coloca na descrição do vídeo para o pessoal ter acesso. Que eu acho que vocês, espero que vocês aí em casa já tenham separado o papel e a caneta para anotar tudo isso, que é bastante coisa de extrema importância. Bah, agora a gente vai tentar fazer uma ligação em relação a neurociências, né? Como que essas descobertas em neurociências, elas dialogam com as bases da psicogenética valoniana e da psicomotricidade? É interessante que atualmente as novas descobertas e tudo que a neurociência tem estudado, né, como reiterou o que a teoria valoniana trouxe lá no século passado, né? Então, o que o Valon escreveu em 1940, hoje é muito atual. Uhum, E a gente vê muito atual. E à época, ele não tinha exames, toda essa tecnologia que temos hoje e que a neurociência vai se aprofundando para compreender. Ele uhum, estudava por observação. Ele observava, ele ia aqui, ia ali, e enxergava aqui, comparava diferentes espécies, diferentes idades, diferentes pessoas. E hoje a neurociência vem com esse material muito rico tecnológico uhum. também, né? Fora todos os estudos que vieram depois. Eu participo de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Regina Prandini, que é neurociência e as emoções. Somos as pessoas do grupo, né? Pessoas estudiosas da teoria valoniana, e começamos a estudar agora Antônio Damasio. Tá. E nós temos visto muito essa relação. Embora o Damasio não fale nos pressupostos teóricos dele sobre Valon, especificamente, Certo. ele fala sobre Spinoza, ele até tem um livro que chama Em Busca de Spinoza. Uhum. Mas o Damasio, ele traz ele diz que o corpo é o teatro das emoções, né? Então ele aproxima as emoções da função tônica, que é o que a gente fala em psicomotricidade. A gente está falando muito sobre tônus, Gui, acho que a gente não explicou, né? O que é isso? É, que, Esse que a tal gente de fala que tônus? esse tal do tônus. Eu vou até aproveitar que a Bá trouxe, que eu vou apresentar para vocês, acho que vocês já viram, que é o nosso mascote. Depois a gente vai mostrar a foto. O nome do mascote, sabe qual que é, Bá? Diga, me conta. Ele se chama Toninho. Desculpa, aqui. Sabe por que ele se chama Toninho? Justamente por causa do tônus. E aí, realmente, nós estamos falando da função tônica. Vamos até adentrar nessa parte. Explica pra gente, fala um pouco pra gente sobre a questão do tônus, da tonicidade, né? A tonicidade, pensando desse ponto de vista, né? Eu vou trazer do Valon e Valon. também o que o Damasio reitera, Uhum. essa modificação que nós temos quando tem uma emoção que impacta, né? Essa modificação física, orgânica, Orgânica. e não necessariamente emoção. Uhum. Ah, tô cansada, tô com sono. Como que fica esse meu corpo? Como está modulado o meu músculo, os meus músculos, minhas vísceras? Como isso Uhum. se modula? Tem um impacto da emoção em cima disso, do meu padrão de sono, de alimentação. É, tudo isso impacta na postura. Então, a postura, ela é decorrente do tônus. O tônus é a base de todas as bases Uhum. na psicomotricidade e é um aspecto muito importante na teoria valoniana. Porque para o Valon a emoção ela é orgânica e é o tônus que demonstra essa emoção. Uhum. Então, é por meio do tônus que nosso corpo vai se modulando e que nós demonstramos o que está se passando com a gente. Então, o tônus, ele é. E o Damásio, voltando, né, para a neurociência, ele fala sobre isso também. Ele traz todas essas questões. E essa pessoa única, em que a emoção não pode ser vista dissociada da cognição. Certo. Embora sejam coisas diferentes, elas são vistas juntas, porque um conversa com o Conversa com outro o outro. tempo inteiro na pessoa, E é né? interessante que antigamente, quando falava tônus, não que esteja errado, não, mas diretamente levava para o tônus muscular, né? Aquela coisa até mais voltada para algumas questões físicas propriamente ditas, né? Mas, por exemplo, em muitas situações do nosso dia a dia, principalmente nas escolas, né? Essas funções tônicas, elas estão totalmente operantes, como, por exemplo, às vezes você pode observar na escrita da criança, como você mesma falou da postura, como os meninos ali falaram, pô, a questão da postura. Então, como que esse meu tônus, ele está modulando de acordo com o que também o diálogo vai acontecendo. E realmente é uma.
Eu super concordo contigo que também, quando a gente fala, meu, o alicerce, o chão ali é o tônus, a tonicidade, porque ele pode explicar e demonstrar muitas outras coisas que às vezes se a gente ficar só na resposta, né, só no gesto, a gente não vai enxergar. Putz, Exato. não, mas tá um exemplo muito prático, daí veja, a questão da letra. Nossa, mas a letra às vezes está bonita ou está feia, mas e o resto do corpo? Feia que eu falo para deixar de uma linguagem mais popular. Sim. Mas assim, e como que está o restante do corpo? Às vezes a letra a escrita ela tá fluida, mas todo aquele corpo está extremamente enrijecido. Uhum. Então, olha, a gente está olhando a resultante, mas qual que é o preço que está sendo pago para que tenha essa até da parte da grafomotricidade, né? Sim. Então, realmente o tônus, como você bem disse, ele nos traz muitas coisas. Muitos indícios e o exemplo que você está dando, né, da escrita também, é, demonstra muito o quanto, muitas vezes, a atenção está focada nisso. E aí, a criança está com dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Uhum. Será que ela está com dificuldade de aprendizagem? Por quê? Porque toda a atenção dela tá para dar conta desse tônus hipertônico, né, desse Uhum. padrão hipertônico que ela tá. E para dar conta disso, ela precisa de tanta energia que às vezes ela não dá conta de aprender ou de ter atenção ao que está sendo dito. Porque tem uma relação direta entre tônus, atenção, emoção, e tudo isso impacta no processo, na nossa resposta, é o que você disse. Temos todo um contexto. Uhum. Então, estamos num contexto. E aí? Como que eu estou nesse contexto? Como que eu me coloco? Como que as pessoas se colocam para mim? Então, da maneira como eu falo com você, eu te dou abertura para que você se expresse ou não. Ou eu posso ser mais impositiva, você reprime. E a hora que você reprime, né? Uhum. Então, a criança que precisa levantar para explicar o que ela está pensando. A professora, quem for, falar para ela, senta, senta e fica quieto. Ela não vai organizar esse pensamento. Aí não organiza esse pensamento e, não, mas ela não entendeu. Será que ela não Será que. entendeu? Exato. Como que é isso, né? E eu acho que tanto eu, você, os meninos, a gente vem talvez de uma época que nas escolas tinha carteira, né? Achei ficar sentados. E, meu, eu falo porque acho que não deu para perceber que eu sou uma pessoa que eu me mexo pouco. Agora imagina, algumas vezes você tem que ficar com aquele corpo. Por isso que o pessoal fala que nem na aula de educação física, nossa, é porque a hora que aquele corpo ele vai poder meio que quebrar essa barreira, extravasar esse tônus mesmo. Porque imagina, você fica aqui naquele estado de tensão. Ai, mas se eu me mexer para o lado. Então, você falou, muitas vezes o que está sendo dito não é que é, como você mesma trouxe, não é que ela não está entendendo, mas é porque eu tenho que me concentrar tanto em deixar que às vezes tudo que seria importante acaba não vindo. Então eu falo, porque, meu, a necessidade do movimento para a organização é uma coisa que já vem de muito tempo e acho que nos dias de hoje, principalmente como você trouxe no período de pandemia e pós-pandemia, como que essas crianças estão vindo com, com essas demandas. E essa consciência de si, né? Porque a inibição tônica, você conseguir ficar sentada, imobilizada, precisa de uma consciência. E é importante que consiga, ao longo do desenvolvimento, por mais tempo. É importante, Uhum, porque a escola, a aprendizagem, o que você precisa fazer, você precisa sentar e fazer. É necessário essa possibilidade. Mas para isso, você precisa ter consciência, não imposição. São coisas uhum, diferentes. Eu sim. ser consciente de mim para isso, consigo inibir tudo mais, me movo uma vez, movo outra, ok, mas eu estou consciente de mim. Outra é, alguém me diz, senta e fica quieta. Aí eu, aí qual é a minha demanda Uhum, para isso, né? Mas é algo necessário para aprendizagem, para a sociedade, para os trabalhos, enfim, para tudo que a gente faz na vida. Essa possibilidade, é essa a questão, é isso que eu sempre questiono. E sobre o que você falou da educação física, é outro ponto. Por quê? É o único momento, ou momentos de brincar livre, ou educação física, que a criança sai desse lugar mais sentado. De novo, não estou generalizando, dizendo que em todos os ambientes, todos os lugares, nada disso. Mas por quê? Por que tem que ter essa dicotomia? uhum, Né? O Miguel Arroyo, ele, em um texto, ele fala sobre isso, que a escola, ela, de novo, enfatiza esse olhar dual que nossa cultura tem quando
Ah, ela vai para o parque, vai para a educação física para extravasar, depois volta e aprende. Quem disse que brincando ela não aprende? Quem disse que em movimento a criança não está aprendendo? Uhum. Pelo contrário, né? Movimento que eu digo, tanto de deslocamento quanto de relação. Sim, sim. Relação com o outro, relação com o objeto, enfim, com todo esse contexto, Uhum. né? E deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acha que há uma ponte entre esses conhecimentos e a aplicação prática nas escolas? Ah, tem é tudo isso que nós estamos falando, né? Uhum. Existe essa ponte e essa necessidade de aproximação, Tá. né? De cada vez mais ter formações que falem sobre isso, que entendam a abordagem, quem é. Porque muitas vezes nós falamos sobre currículo, estratégias, objetivos, habilidades que eu vou contemplar, enfim, currículo nacional e tudo mais. Mas quem é essa criança? Como que eu olho para essa criança? Quais são, porque é o como, né? Uhum. Esse olhar para a pessoa, ela impacta muito no como, não o quê. Porque eu Tá. tenho uma intencionalidade, ok, meu objetivo é esse. Mas eu posso chegar nesse objetivo de 30 maneiras, né? E qual maneira que eu vou chegar nele? Uhum. Então, como que eu vou olhar para essa criança e propiciar as relações, ela ser ela mesma, e agir em cima disso, Uhum. né? E é até interessante porque foi algumas coisas que até nós conversamos algumas vezes em outros grupos de estudo, de supervisões, é matricular esse corpo também na escola, né? Porque algumas das vezes a gente fica tão preocupado com a questão da cognição, né? Do aprendizado de fato. Então, em algumas vezes eu até orientei, falei, "Pô, estamos aprendendo um determinado assunto, principalmente quando tem mudanças de anos escolares ou entram outros assuntos, por que não trazer isso para o corpo, né? Então, ao invés de ser só na expressão da parte da linguagem, até mesmo de como que essa criança absorve essa informação, levar para o corpo, talvez que isso vai trazer toda essa organização. E como você mesma trouxe, se isso não digo nem ensinado, mas talvez estimulado, né, desde da primeira infância, como é que a gente vai esperar que essa pessoa se organize quando estiver num ambiente de trabalho, ou, por exemplo, quando estiver aqui num podcast, Sim. meu, será que eu tenho que ficar dessa forma? Então, acho que quando isso é estimulado no decorrer da vida, conforme vão aparecendo as demandas, ela vai saber modular de acordo até com a demanda O do que meio, vive. né? E também as emoções, né? E porque o Uhum. que você está dizendo também tem a ver com isso. Tanto que eu brinco, a nossa fala de abertura é como vai o tônus emocional de É. vocês, né? Então, realmente como essa emoção impacta na nossa tonicidade. Eu vou passar um pouco para a parte das aplicações práticas e da sua experiência. Então, na sua atuação como formadora, quais estratégias assim, você utiliza para sensibilizar os professores sobre a importância de integrar o corpo e a mente no processo de ensino? Primeiro, trazer para a pessoa, né? Também são estratégias que a Laurinda usa muito, a história delas. Qual é a sua narrativa? Quem é você? Como que você aprendeu? E a hora que você vai se revisitando e se entendendo pessoa, você vai olhando para outra pessoa, né, também, e trabalhando com a pessoa de outras maneiras. Então, muitas vezes, né, e todas as vezes, se fala também sobre a teoria, mas olha para mim, olha o que eu estou fazendo, para a prática. Eu peço muitas vezes para as professoras, filma uma aula sua, filma um momento com as crianças, depois assiste. Porque a hora que você filma e assiste, você fala, nossa, eu poderia ter feito isso aqui, aquilo ali, aí você vai colocando a teoria em prática. E Uhum. aí, uma frase clássica que eu uso é sustentar o caos. Porque quando você faz diferente do que está habituado, vai gerar um caos. Um Uhum. caos que eu quero dizer, não necessariamente as crianças vão, mas pode ser que gere. E como que você vai sustentar esse caos para que você faça de novo e para que isso se organize? Uhum. Né? Trazer as crianças efetivamente para o círculo da aprendizagem, elas como o centro, elas contextualizadas, é difícil. É difícil porque você não sabe o que vem, né? E tira a pessoa da zona de Da zona de conforto. conforto de, então eu vou fazer isso e vai vir aquilo. Não. Quando eu jogo para você, e aí? Pode vir muitas coisas. E a partir disso eu tenho que lidar com isso, Exato. né? Mas e aí eu lidando com isso e criando estratégias que a pessoa tá
está inserida. Então, trazer a pessoa para ela mesma, para ela entender, inclusive, por que para mim é tão difícil não ser a professora, aquela que professa. E Uhum. sim ser alguém que vai mediar as relações. Sim ser alguém que vai estar ali propondo, questionando, investigando. Então, a pessoa se revisitando ajuda a que a colocar isso em prática também, né? E aí, é um lugar que, assim, enquanto para você se revisitar, que muitas vezes pode ser um processo, não sei se na maioria das vezes, um processo meio indigesto, né? Muito. Porque você fala, bom, eu vou ser meio polêmico agora, que é muito mais fácil, às vezes, eu seguir uma cartilha do que eu precisar mexer aonde me incomoda. Sim, Então, peraí, eu vou ver o que que eu estou passando para o outro, o que que eu às vezes não estou projetando para o outro. Então, acho que é um processo indigesto, mas acho que principalmente para o psicomotricista e outros profissionais que são principalmente da parte da educação, que acho que é muito importante, exato. porque assim, primeiro uma coisa que é entender as etapas, né, do desenvolvimento, o saber, o poder e o querer fazer, porque muitas vezes também, às vezes às vezes fica engraçado, né? Nós temos aquela turma ou aquela criança que você fala, nossa, mas ela não está entendendo, ela não está aprendendo, ou eu ouço muito, ela não tem interesse. Mas e você já se revisitou? E você já entendeu o período que aquela criança está enquanto desenvolvimento? Será que Exato. você não está indo um pouquinho além? Será que não vale a pena voltar a algumas casas? E até como no cenário em grupo, você acha que isso gera uma certa resistência também, por exemplo, para a parte dos pais? Então, vamos supor, a minha filha ela está com uma dificuldade X de aprendizagem. A partir do momento que o professor, ou os professores, ou o psicomotricista observa essa criança e começa a olhar dessa forma integral, você acha que isso pode reverberar também para os pais, às vezes até de uma forma negativa? Mas espera, você está olhando meu filho, você pode estar segregando, sabe? Essas questões bem sociais, você acha que isso Uhum. acontece no dia a dia escolar? Assim, você tem uma experiência experiência que eu digo enquanto prática que já tem Sim. acontecido? Sim e não, de novo, que eu não vou dizer nada determinista, porque é isso, Sim. depende do contexto, do que está acontecendo, enfim. Mas, primeiro, o que você falou, né, sobre às vezes não atinge a criança. Uhum. E esse revisitar-se também eu estou fazendo essa aula, essa sessão, esse momento para mim ou para o outro? Tem muito disso, né? Muitas vezes, nossa, eu fiz uma aula maravilhosa. Para quem? Para quem tá maravilhoso? Você tá achando que tá maravilhoso, para você tá ótimo. Mas será que é também maravilhoso para criança? Será que não vale a pena você pegar esse planejamento que o papel aceita tudo e rasga e faz diferente? Sem perder a intencionalidade, também não Uhum. fazer qualquer coisa. Sim, Que sim. até o brincar livre tem uma Uma intenção. intencionalidade, né? Então, assim, como que a gente para, olha, se revisita, revisita o outro e entende que eu estou fazendo isso em um diálogo. Porque você nunca sai de cena. Tem um capítulo num livro do Valon que ele fala sobre observação, que ele diz: a pessoa observadora, ela está na cena. Porque quando eu conto uma história, eu conto a partir do meu ponto de vista. Então, se nós dois vemos a mesma cena, você vai contar ela de um jeito, eu vou contar de outro. Porque perpassa quem eu sou. Uhum. Então, todo esse processo, e isso impacta na resistência ou não das pessoas, das famílias, de outros adultos, de outras pessoas na escola. Eu ouço muito dos alunos, né? Sobretudo nos alunos na pós. Ah, mas na minha escola, essa abertura que você tem na escola que você trabalha, eu não tenho. Porque minha coordenadora, minha diretora, meu diretor, meu coordenador dizem não, não faça, não pode, as crianças têm que estar disciplinadas, assim e tal. Tudo bem, mas será que essa conversa, mostrar teoria, falar sobre, trazer o que está estudando, isso precisa ser endossado? É um trabalho de formiguinha. Sim. Porque aí muda aqui uma coisa e vê que aquilo saiu diferente, que as crianças estão envolvidas e que está acontecendo. Poxa, então vamos fazer aqui? E aí isso vai conquistando, né? Vai contagiando. A Uhum. emoção é contagiosa, né? Sim. Então você vai contagiando os meios e transformando esse processo. Você vai afetando o meio. Você vai afetando, sendo afetada e se mudando, e aquilo vai transformando, né? Mas, claro, tem resistências, como em tudo que a gente quer fazer diferente, né? Uhum. As resistências tem, inclusive das famílias, enfim, de algo ser feito, de alguma prática mesmo.
diferente ou que não está dentro de um padrão. E aí as famílias, nossa, mas você explica. É isso, é esse momento que você tem de dizer, olha, porque você sabe o que está fazendo. Por isso, e essa é a importância de um arcabouço teórico, né? Uhum. Você dizer, olha, eu estou fazendo porque eu estou seguindo isso, aquilo, eu acredito nisso. Não eu acredito, né, também, mas a literatura diz isso, tais estudos dizem isso. Ó, e isso suaviza, porque a pessoa, eu não vou discutir com um médico o laudo que ele me deu. Sim. As pessoas na educação elas precisam começar a se validar, não se achar menor. Uhum. E eu coloco a psicomotricidade nesse balaio, né? De Sim. entender que nós somos profissionais que estudamos uma ciência e que nós temos sim nosso respaldo. Nós não somos menores que a saúde, não somos menores do que nada. Eu não vou discutir com um advogado. Por que que eu discuto com um professor? Não que não deva discutir, Sim. mas No tem contexto que você está dizendo, embasamento. claro. Tem embasamento para responder. A discussão ela é saudável, mas responda com embasamento no lugar de dizer, então tá. Então agora a gente encaminha, a gente faz aquilo. De novo, não estou falando mal de encaminhamentos, eles são necessários, mas deliberadamente precisa sempre. A gente precisa sempre recorrer à saúde. Uhum. Será que não tem coisas que são nossas? Mudar uma abordagem com a criança aqui, uma forma de aula aqui, as relações, os espaços, enfim, como que a gente está validando ou não isso, Não, né? e uma coisa muito interessante que você trouxe, que nem da questão que você elabora, às vezes, uma aula, uma sessão, nossa, extraordinária. Quem nunca, dentro da sua profissão, principalmente, mais uma vez falando do pessoal da saúde e da educação, já tiveram vezes que eu montei uma sessão que, assim, na minha cabeça, você faz até aquele, você consegue enxergar a cena, você fala, nossa, vai ser extraordinário. Chega na hora, não acontece nada daquilo que você tinha planejado, e aí cabe também com a experiência, as supervisões e as orientações que não só o psicomotricista, mas mais uma vez outros profissionais que vão fazendo para entender aquele contexto e ver que o protagonismo, no caso lá de uma sala de aula, de sessões de psicomotricidade, está na criança, no adolescente, no adulto, no idoso que você atende. E outras vezes em que, como você trouxe da observação, até do brincar livre, quando você deixa aquela sessão que muita gente acaba entendendo que é uma sessão mais solta. Não está solta. Você tem toda, que nem você trouxe, a intencionalidade, tem todo um planejamento por trás e flui muito melhor. Por quê? Porque você às vezes deixou de lado tudo aquilo que é, às vezes, que é seu. Você fala, nossa, vai acontecer, mas é aquele momento que a criança ou o ser humano está simplesmente querendo ser ela. E acreditar na potência da Acredita. criança. E A criança é assim, potente. e você acha, por exemplo, que hoje em dia é, os profissionais, vou especificar, da educação, estão enxergando muito mais as dificuldades do que as potências das crianças, por exemplo. Ah, ela tem uma dificuldade de aprendizado, vamos supor, em matemática, mas ela tem, assim, um talento para a parte artística. Você acha que existe ainda um pouco essa dificuldade da rede educacional enxergar essas potências das crianças ou não? Eu vejo uma busca, Gui, uma busca cada vez maior de entender as múltiplas inteligências, Uhum, aí voltando aí para a neurociência, né? As múltiplas inteligências, as múltiplas formas de ser, eu vejo uma busca constante uhum, de dizer, olha, tem tais dificuldades, mas também tem tais potências. E enfatizar essas potências, porque as crianças são potentes. E se nós, que atuamos diretamente com as crianças, seja no ambiente escolar, seja no ambiente clínico, que atuamos diretamente com as crianças, não acreditamos nessa potência, o que a gente está fazendo ali, né? Porque uhum. é isso, eu parto desse lugar de que a criança é potente e que o que ela me trouxer vai me ensinar também. E eu me coloco nesse lugar de, poxa, então peraí, sai de cena um pouquinho, né? O protagonismo no lugar da metáfora que se usa, né? Do teatro, do cinema, do personagem principal, da personagem principal, que é a protagonista, dos coadjuvantes, e ora eu sou uma coisa, ora eu sou outra, e estou nesse fluidez da Uhum, relação. Esse é o vínculo. exato. Então, eu vejo uma busca muito forte das pessoas que estão em escola de trazer essa criança, essas relações, a família, cada vez mais para o jogo, sabe? Para entender.
as práticas, práticas. compreender quem é essa criança. Eu vejo essa tendência, mas, de novo, no meu recorte, Claro. né? Dentro do meu contexto. Mas uma coisa que você falou que é muito importante e que a gente busca também falar para os alunos, principalmente na pós-graduação em psicomotricidade, que para entender aquela pessoa que você está observando, avaliando e atendendo, não basta aquele recorte daquela sessão naquele momento, porque você está pegando a criança, estou especificando na criança, principalmente pela experiência da BAC, que está muito nessa parte das escolas, então, assim, é muito pouco para você poder falar. Ah, muitas vezes ela está tendo uma resposta que, numa forma geral, seria uma resposta negativa, mas ela está lidando bem com aquela situação. Como, por exemplo, o meu filho, ele está apresentando um comportamento agressivo. A gente sempre orienta para o pessoal e fala, mas isso não tem um número de informações o suficiente para a gente poder entender o contexto. Mas por quê? Como que são as relações em casa, as relações sociais como um todo. Então, acho que para que a gente possa realmente olhar o ser humano em sua totalidade, não dá para pegar aqueles fragmentos. É isso. Então, e até aproveitando que a gente está nessa parte das aplicações práticas, já teve alguma situação que para você foi assim inusitada dentro da psicomotricidade, ou uma situação que você olhou e falou, olha, isso eu não imaginei que eu viria ou que eu passaria. Eu digo assim, sabe aquela situação engraçada quando você fala, nossa, olha aqui como a criança ela é espontânea, né? Porque, meu, se tem um ser que consegue ser espontâneo em terra, são as crianças, né? Já teve alguma situação assim que você falou, olha, putz, essa foi. Nossa, Gui, inúmeras, né? Porque conviver com criança é lidar com o não planejado, É. lidar com a espontaneidade, lidar com as falas delas que eu valido. Uhum, Peraí, então tá, você está pensando sobre isso e daí? Muitas, muitas. Eu agora não consigo te dizer, olha, contar uma, uhum. mas é diário. Conviver com criança é diariamente lidar com isso. Mas lidar com as crianças muito pequenas, quando eu digo muito pequenas, 2 anos, 3 anos, eu sempre falo que conviver com essas crianças menores é você todo o tempo se revisitar e sair da sua zona de conforto. Por quê? Se ela não quer fazer aquilo, ela não Não vai. vai fazer e acabou. Então ela vai sair andando, vai fazer outra coisa. Se você, naquele momento, não se revê, não lida com essa emoção que gerou em você, né? Muitas vezes uma frustração, um medo, um susto, um e agora o que eu faço? Se você não lida com isso, né, naquele momento, você vai ficar no embate com a criança, né? Então, acho que o que mais consigo pensar agora, primeiro, é diário isso, né? As crianças Uhum. têm falas incríveis e diárias e que muitas vezes eu tô com tudo planejadinho, pronto na minha cabeça. A criança fala uma coisa, eu falo, nossa, peraí, você tem razão, e agora? Então, como que a gente vai fazer isso? E eu tenho muito hábito de conversar com as crianças e antes de dizer, olha, é isso, sei lá, você trouxe o exemplo da agressividade. Então, um exemplo. Uma criança bateu na outra. Eu falei, mas espera aí, como assim, né? Tem um jeito de solucionar o problema? A criança me disse, não, mas eu estava brincando. Porque com meu pai eu brinco de luta todo dia. Ou seja, o que ela está querendo dizer com esse bater no outro? Uhum. Ela estava simplesmente amando, Exato. porque o amor para ela, o vínculo para ela, está relacionado a isso. Então, as Uhum. crianças, muitas vezes, elas trazem essas falas quando você para ouvir, né? Então, em vez de você já repreender, dizer, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo Entendeu o aqui, contexto, exato. entender, de fato, chegar para a criança e falar, então, me explica mais sobre isso, né? Exato, e a partir do momento que você traz essa escuta, você também consegue fazer algumas orientações do sentido, ó, umas brincadeiras que nem você tem com seu pai, nem sempre o outro, então você começa a trazer, realmente fazer a criança olhar para ela e trazer essas consciências. Eu acho que é justamente o que você falou, ao invés de já repreender, não, porque isso é errado, é entender o que levou a isso. Não entender só Lógico. o que aconteceu, o resultado, não. Mas todo o processo. E compreender que isso não é adequado, Não né, é em alguns exato. contextos, e repertoriar. Porque às Uhum. vezes a criança ela não tem outro repertório para lidar com aquilo. E como que a gente vai dar esse repertório? Exato. Vamos fazer assim, então? Tenta fazer assim? Então, tô nervosa, fulano me. Vai tomar uma água, sai de perto, depois você volta, né?
E aí a criança vai tendo repertório, mas quem que vai ajudá-la a ter esse repertório? Quem é o adulto da relação, O né? adulto da relação, Quem é exato. o adulto da relação e que pode ajudar nesse repertório? Somos nós, né? É porque fica muito vago falar o não pode. Então você vira para uma criança, não pode fazer isso. Tá, mas então, peraí. Por que que em um lugar eu posso e eu sou validado e no outro lugar eu não posso? Mas é explicar, realmente trazer, fazer com que ela se visite e realmente o adulto da relação poder fazer essa orientação. É porque vai fazer sentido, porque senão fica aquela explicação, as explicações vagas. Ó, isso não pode, mas não pode por quê? E o Valon ele diz mesmo sobre esses diversos meios. Então, por exemplo, se no meio familiar a criança tem relações que são de agressividade, enfim, Uhum. uma relação que não é tão adequada para o desenvolvimento dela, e na escola ela tem outros padrões de relação, adultos que mostram outras formas de se relacionar, crianças que se relacionam de outras formas, vai repertoriando, vai ensinando ela. Então, são esses diversos meios. Essa é a importância do outro, né? Uhum. Eu me constituo a partir do outro. A Regina Brandini sempre fala: eu sou eu para mim, para os outros eu sou só o outro. Então sai um pouquinho desse lugar, né? De Não, e assim, até aproveitando e fazendo um apêndice, como nós falamos sobre a parte dos educadores, como que educadores e profissionais da saúde, eles podem adotar a visão integral da psicomotricidade na prática? Então, Gui, eu acho que de tudo que nós estávamos conversando até agora, como Uhum. pode adotar na prática? Primeiro, estudando, entendendo, entendendo essa forma de ver, porque não é só uma visão empírica, né? Uhum. Tirei da minha cabeça que eu vou começar das vozes da minha Nas vozes cabeça. da cabeça. Não, eu tenho eu tenho uma fundamentação. Segundo, é isso, como que eu organizo esse espaço? Como que eu coloco meus objetivos para aquilo que eu quero? Então, os profissionais de saúde e educação mudar, não digo mudar, mas revisitar essa forma de ser Uhum. e olhar para si também. Se o outro não está aprendendo, será que é uma questão do outro ou será que também é minha? Isso é É se indigesto, hein? questionar é muito indigesto. Por isso que em psicomotricidade a gente fala tanto da formação pessoal, né? Uhum. Importantíssimo. É essencial para a pessoa que vai trabalhar com psicomotricidade uma formação pessoal, porque é o revisitar-se. E eu digo que quem estuda a teoria valoniana entra nesse lugar também, né? Você acaba se revisitando, se olhando e falando, nossa, e aí às vezes você tem uma reação. Quantas vezes eu não olho para mim e falo, como você é incoerente? Eu tenho uma reação que não está dentro do meu escopo Desculpa. teórico, não, mas eu sou um ser humano, então eu reajo também. E eu olho e falo, gente, como você é incoerente? Você fala o dia inteiro sobre uma coisa e você faz outra. Mas só de eu pensar que eu sou incoerente, já é um passo. Acho que esse que é o ponto, porque é uma coisa você refletir sobre as suas ações e outra coisa é você falar, A culpa é do outro, culpa é do né? outro, a culpa é do outro. Ainda bem que tem o outro para jogar a culpa. Eu te imagino se eu te brinco, ainda bem que eu posso colocar a culpa no A culpa é minha, destino. eu A culpa é minha, imagina. Agora você olhar e falar, eu acho que a forma como eu estou me apresentando, explicando, que também tem a questão da postura, né? Então a postura que eu me É isso. apresento também já influencia. E se realmente Exatamente. voltar para si, você fala, isso é indigesto, mas necessário. Além da formação pessoal, fazer as supervisões, né? Que Sim, é o momento terapêutico para o psicomotricista com outro exato. psicomotricista mais experiente, né? Ou num grupo de psicomotricistas atuantes. Porque ali é o momento que você pode trazer o que te afetou em sessões. Eu acho que, como você trouxe a questão do afeto, o Provalon, eu acho que nessas supervisões é o momento que o psicomotricista ele pode virar e falar o que que aquilo me afetou e no meu corpo reverberou de uma forma e aí, então, vamos olhar para você. É. Será que a outra criança não. De novo, estou falando da criança em virtude do contexto. Mas assim, ela não respondeu ao meu estímulo, mas e você? É aquela hora que você senta naquele café consigo mesmo, que você fala, É. realmente, eu acho que.
Enfim, como você disse, cada dia é um dia quando, quando se está em psicomotricidade. De vista de um ponto, né, Gui? É, Eu tô exatamente. em um ponto. Então, se eu estou em grupo, são vários pontos. Nossa, é. Então, você se formar em grupo, é o que você falou, grupo de supervisão, supervisão, a gente se faz com o outro. Eu só sou eu porque existe o outro. Uhum. É, de novo, eu tô falando do Valon, mas é o que eu. Sim. É isso, eu incorporei isso na minha vida. Então, assim, sozinho, a gente tem a nosso ponto de vista, mas a partir do momento que você vai, você ouve a outra pessoa, seja ela criança, seja ela um profissional mais experiente, seja ela um profissional iniciante. Uhum. Quanto eu não aprendo com os meus assistentes, por exemplo, que eu olho e falo, nossa, eles às vezes me fazem uma pergunta que eu falo, vocês têm razão. E eles estão em formação, mas eu também estou em formação. Não é porque eu Exato. tenho um pouquinho mais de experiência que eu já sei tudo. Não sei. Quanto mais eu sei, menos eu Menos eu sei, na sei. verdade. Mais eu entendo que eu não sei nada, né? E é isso mesmo, porque às vezes a forma como o psicomotricista, sendo mais específico, o iniciante, às vezes a forma que ele enxerga é um pouco mais simples, no sentido de que às vezes ele enxerga uma coisa que nós que estamos um pouco mais aprofundados em algumas outras teorias, ele acaba tendo aquele olhar da criança mesmo. Pô, mas eu falo porque eu até perguntei para a Bá, mas eu tive uma situação em sessão que foi muito engraçada também. Que nós estávamos numa sessão que é em grupo, né? E uma das crianças falou, ele me chamou de tio, né? Mas tio, por que que você não faz dessa forma? Aí eu parei, olhei, sabe? Você fala, ah, por que que eu não faço dessa forma? E aí, qual é a estratégia? Então, quando você traz a criança para o protagonismo efetivo, né, e dá a voz a ela, você poderia explicar para a gente como que seria isso? Então, eu acho que isso vai fortalecendo, fortalecendo o vínculo e também as trocas, né? É muito Eu engraçado. acho que é mais que dar voz, é dar ouvido. Dá ouvido. Porque a voz tá ali, né? Só Uhum. que muitas vezes a gente não dá o ouvido. É, tipo, É eu aí falei que desse tá. jeito, Aí, falando. criança, deixa lá, né? É, e às vezes a resposta tá ali para uma coisa extremamente complexa que você deu uma volta, a criança simplesmente fala, meu, faz dessa forma que acho que vai funcionar. Aí você para, é aquele momento indigesto, que depende do tempo que você tá, você pode mexer com o seu brilho, vou usar dessa forma. Ah, pera, como é que uma criança, o meu, como é que uma criança está me dizendo que eu posso fazer? Mas quando você para, já tem um pouco mais, você fala, pô, cara, é verdade, eu poderia pensar dessa Posso forma que colocar seria um mais simples. diz também, né? De muitas Exato. vezes falar, nossa, você tem toda a razão, eu não sei sobre isso. E tudo bem, porque a gente não sabe tudo. Vamos pesquisar juntos? Ou não? E o que você sabe sobre isso? Eu não entendo da sua cultura. Quantas coisas as crianças não têm hoje que eu não entendo nada? Uhum. Minha sobrinha vive me chamando de cringe. Eu não entendo, eu não Não sei. sei, né? Porque a gente- Então me explica, né? Me mostra. Eu brinco muito que a gente chega aqui nessa vida, nesse mundo imperfeito e sai inacabado, né? Ou seja, e a outra frase que eu lembro que eu falei na última aula, na época que eu estava fazendo a pós-graduação, que é assim, enquanto houver vitalidade, haverá a psicomotricidade, porque, meu, é um processo como um todo. A vida é um ciclo muito intenso e é o tempo inteiro diz Valon, né, que é um espiral. O desenvolvimento é em espiral. Ele permite saltos, retrocessos. Não é uma linha tênue, não é uma linha, desculpa, não é linear. Não é linear. É, ele é um espiral, ele vai e volta, e aí você aprende uma coisa, e de repente alguma coisa acontece na sua vida, não que você desaprenda, mas você não consegue mostrar aquilo. E Uhum. aí, em outro momento você mostra. E é isso, é entender tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento não é linear. Ele permite saltos, retrocessos, ora com preponderância afetiva, ora com preponderância cognitiva, enfim, se a gente for se aprofundar aí na teoria do valão, mas ele coloca isso muito forte na teoria, né? Que é o que você disse. Então, estamos sempre nos revisitando e nos refazendo. Então, constante, para o Valon, as fases do desenvolvimento não é subir um degrau, né? É um constante revisitar-se. A criança tem um comportamento, se revisita, muda o comportamento. E se revisita, muda. E a gente também, adultos também, né? E isso que você trouxe é muito importante até para os outros profissionais e principalmente para os pais, cuidadores, e você que está em casa assistindo o podcast, entender que na vida, como você trouxe, ainda bem que nós podemos revisitar alguma coisa, porque imagina, ó, eu, Exatamente. eu tô nessa casinha aqui que eu tenho as minhas janelas da oportunidade para o aprendizado, passei para o próximo estágio, eu não posso mais voltar, ou seja,
E isso é olhar como um todo, né, meu? No sentido de que a todo momento você pode aprender coisas novas Sim, e às vezes os requisitos que você precisa para aquilo tá naquela visita que você vai fazer contigo lá atrás. Fala, não, deixa eu voltar algumas casas, que ali às vezes você se descobre. E eu fiquei fascinado, assim, igual, assim, você falando, principalmente trazendo da teoria valoriana, essa possibilidade de voltar para si, cara, é uma coisa tão bonita que eu acho que eu acredito que quem estiver assistindo também, a hora que fala isso, fala, não, pera, deixa eu voltar algumas casas para entender. E muitas vezes acho que no aprendizado é isso. Não é aquilo, exatamente. não aprendi aquilo. É. Por exemplo, eu fui gostar de história quando eu já estava na faculdade. Na época da escola, para mim, não entrava na minha cabeça. Sim. Mas entra no sentido daquilo que você trouxe. Porque a forma como a troca, aquilo me afetava tanto que o meu corpo, ele não conseguia. Eu não conseguia me concentrar. Exatamente. E aí você vai revisitando, e eu vou trazer Piaget para não falarem que eu só falo de balão. O conhecimento se faz por aproximações. Então você se reaproxima daquilo também. E aí você vai pensando diferente. Eu converso muito disso com as professoras alfabetizadoras. A criança está numa hipótese de escrita. Aí passa um mês, parece que ela regrediu. Não é que ela regrediu. O que será que está acontecendo com ela? Que talvez ela não está conseguindo mostrar o que ela sabe. Uhum. Que será que tá impactando nisso? O que está afetando ali para essa mudança? E aí a gente vai, de novo, olhar para a potência, entender as dificuldades, acolher as dificuldades, trabalhar em cima das dificuldades, mas sempre levando em conta Levando as em conta, potências. exato, porque daí a gente consegue, como você diz, dar a voz dessa criança e principalmente ouvir, porque senão fica uma coisa muito simples. Ah, tem uma dificuldade, uma coisa que eu fico maluco, gente. Eu vou falar, que é assim, que foi comigo. Não, porque como é que fala? É esforçado. Eu acho que quando a gente fala, não, mas é uma criança esforçada, só faltam algumas. Não, gente, são tantas as vias sensoriais, são tantas as possibilidades pedagógicas, tem a didática, tem a psicomotricidade que traz muito pra gente. Então, é poder realmente explorar tudo que é possível. E não, mas é esforçado, mas tem uma dificuldade. Quer dizer, você traz uma qualidade e 20 defeitos. Ainda eu fico pensando isso para os familiares e até mesmo para a criança, porque imagina, a gente encontra gente, sejamos honestos, tá? Tem profissionais que falam isso para a criança. E como que isso Reverbera nela, né? reverbera nela? E no que ela vai acreditar dela mesma. Porque ser Exato. esforçado é de fato algo positivo? Eu não sei dizer. Pode Exa- ser que sim, pode ser que não, não sei. Não sei É dizer. muito complicado a gente traçar, falando, não, é assim, não é. Eu, para mim, na época de escola, eu falo, não sei se para você acontecer isso. Falar sobre cérebro, nossa, eu preferia contar o número de grãos de areia na praia, entendeu? Falar sobre cérebro, pra mim, não, porque não tinha, que nem você trouxe, essa aproximação. Não tinha o Não tinha contexto, né? A contexto. necessidade da vida de você Ex- estudar isso. Exatamente. Daí, depois de muito tempo que houve essa aproximação, eu falo, nossa, que coisa interessante. Mas por quê? Porque graças a essa espiral, como você trouxe, pude visitar umas casas lá atrás e falar, ah, então é sobre isso que nós É, estamos falando. A coisa ficou um pouco mais simples. sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que aí é onde eu vou pedir para você se revisitar aí. Na verdade, eu quero do seu ponto de vista, para você, Bárbara, o que é a psicomotricidade? Olha, para mim, a psicomotricidade é a bandeira que eu levanto. Na verdade, porque quando a gente levanta uma bandeira, a gente está de peito aberto, né? Uhum, E mesmo questionando, mesmo por muitas vezes duvidando, quando eu digo questionando, é nesse lugar mesmo, de duvidar, de revalidar, de entender e de buscar. Mas é a bandeira que eu levanto. É com ela que eu saio na rua, assim, uhum. e digo, com isso eu estou de peito aberto, dizendo, eu acredito nisso, mesmo duvidando, Nossa, né? foi bonito, gostei. Não, mas tá certa, porque você tem que trazer aquilo, porque não adianta eu querer trazer a bandeira, que nem você mesma disse, e falar ou aplicar outras coisas. Não, eu defendo a causa, assim, fio a pavio. E o que para você não pode faltar em uma sessão de psicomotricidade? Gui, eu entendo que não pode faltar duas coisas. Primeiro, vínculo. Uhum, Depois, intencionalidade.
Legal. Vínculo e intencionalidade. Primeiro, você saber o que você está fazendo ali, Uhum. né? E você se realmente enxergar essa outra pessoa, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, mas se enxergar essa outra pessoa e se vincular a ela, exatamente para que aconteça. Uhum. Se não acontece o vínculo, gera um distanciamento, e esse distanciamento, os afetos aí vão ficar complexos, né, para que a relação aconteça. Uhum. Então, vínculo e intencionalidade, acho que disso a gente nunca pode perder de Perder. vista. E o que que não pode faltar em um psicomotricista? Vixe, Aí é é a difícil, pergunta de milhões. pergunta de milhões. Acho Mas, que estudo. aham. Estudo de si, estudo da teoria, estudo das teorias, estudo de diversas teorias, leitura de tanto teórica quanto de literatura, porque Uhum. é ali que você vê o que está falando do mundo, né? Então, quando eu falo estudo, não é só estudo acadêmico, Uhum. é ser uma pessoa curiosa, sabe? Então, eu acho que não pode faltar na psicomotricista essa curiosidade e essa disponibilidade. Né? E até como você trouxe essa curiosidade para entender a história do outro, né? Além Sim. dos estudos que você mesma trouxe, eu quero saber sobre a sua história. É até brincando que é por isso que a gente faz essa pergunta, né? E aí, para você, o que é para que você possa trazer essa história, esse lugar de fala para a pessoa? E até trazendo assim, no ambiente escolar. Como que o psicomotricista, né, a partir do momento que ele está engajado também na rede educacional, como que ele, quais são as estratégias e processos para ele identificar aquela criança que talvez tenha alguma dificuldade e como que ele pode fazer para que possa auxiliá-la? Como que tem alguma estratégia, alguma forma assim? Ô, Gui, eu entendo que é revisitar as estratégias mesmo, porque o psicomotricista dentro de um ambiente escolar, em geral, há suas exceções, né? Mas em geral, estão em locais, por exemplo, é uma pedagoga, um pedagogo com especialização em psicomotricidade, Uhum, um profissional de educação física com especialização em psicomotricidade, um professor, um professor de arte, geralmente alguém com essa especialização. entendi. Dificilmente você tem um psicomotricista com a função de psicomotricista dentro da escola. Tem escolas que têm, mas ainda é algo que nós não atingimos Uhum, plenamente. Assim, em geral, são. Então, é você trazer esse conhecimento, trazer essa prática, essa forma de olhar para um currículo de maneira a dialogar. Porque você tem outros objetivos, né? Então, hoje, qual é o currículo maior? A Base Nacional Comum Curricular. É o uhum, currículo que direciona as ações pedagógicas das escolas do Brasil pelo menos em 60%. Ponto, está uhum. posto. Como que eu vou fazer essa minha visão de pessoa, pensando em bases psicomotoras, a começar pela tonicidade? Como que eu vou usar as estratégias da psicomotricidade partindo de uma concepção de pessoa, de novo, que isso a gente não pode perder? Como que eu vou usar essas estratégias sem sair? Esse é um grande desafio, mas eu Uhum. acho que é esse o lugar, sem sair do que a escola se propõe enquanto escola, né? Então, a criança está com dificuldade de aprendizagem. Tá, como que está essa dificuldade? O que que é a dificuldade? Ela tem efetivamente um transtorno ou não? É uma dificuldade pontual, naquele momento. Uhum. E mesmo se ela tem um transtorno, o que que eu estou enxergando? O que eu estou observando dela em que eu posso interferir nisso, naquilo? Como que eu posso dialogar com a família, com os outros profissionais, ter coerência? Porque é o que você disse, aqui ela pode uma coisa, ali ela pode outra. Pensa numa escola. Comigo elas andam em fila, com você elas andam todas juntas. Com outra pessoa elas andam cada uma do seu jeito. Qual é a Qual a coerência? Aí coerência? a criança, não, mas a criança não entende o que eu falo. Claro, né? Nem, eu não entendi. Eu tô entendendo. Você me explicando, não você, mas às vezes quando tem a situação. Cara, mas nem eu entendi o que você É quis isso, então dizer. é um articular de muitas pessoas, né? Uhum. Para pensar sobre essa criança, para pensar no que para ela faz sentido, trazer também os temas de interesse da criança. Então, a criança está com dificuldade de aprendizagem em uma determinada componente curricular, por exemplo, um determinado assunto, conteúdo específico. Tá, será que eu consigo trazer esse conteúdo com uma linguagem ou num tema que para ela seja interessante? Interessante. Então, todo esse movimento vai facilitando
aproximação aí, de novo, o vínculo, a aproximação da criança, o interesse. E Uhum. aí, quando isso acontece, facilita. Mas claro que há transtornos, há questões do neurodesenvolvimento que pode afetar e influenciar, pode não, né? Influencia na maneira como acontece. E também é importante que a gente conheça, né? Não dá para conhecer tudo, mas Mas por isso que eu disse, ser curioso, ser você curiosa. né, é interessante que você trouxe, porque realmente, até no. Eu atuo mais no cenário clínico, mas assim. Muitos pais vieram e falavam: Nossa, eu nunca tinha visto um psicomotricista. Sabe aquela coisa meio Globo Repórter? Ah, não, porque geralmente tem o quê? Como você trouxe, tem o pedagogo com a especialização em psicomotricidade, o fisioterapeuta, o profissional de educação física. E é o que eu falo, gente, eu acho que não só eu, mas como você também, coloca a psicomotricidade à frente. Não, eu sou psicomotricista. Minha profissão, Uhum. eu sou psicomotricista. E realmente, aos poucos, acho que nós ocuparmos esse nosso espaço, seja nas escolas, hospitais, em todos os ambientes em que há essa possibilidade, acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo esse engajamento e até, vou usar respeitosamente, nos infiltrarmos nesses Essa lugares. Essa valorização, né? valorização, exatamente. E isso que você diz, né? Validar. E a gente só valida quando nós temos efetivamente certeza do que Uhum, estamos fazendo, quando é a nossa bandeira, né? E aí exatamente. isso é validado e a gente consegue transitar em diversos ambientes, porque onde há pessoas, há psicomotricidade. Uhum, É com isso. certeza. Pessoal, gostaria de agradecer a Bárbara pela visita. Eu vou estar encerrando esse episódio de hoje. Eu poderia dar o presente aí para ela? Tem um presente para você, ó. Tem um presente para você. Que ainda ganha um Eu presente. ganhei um presente. E Gui, vai ter que me devolver esse Tem presente. que Fica fazer um tranquilo. corte, tipo. Não, tá aqui, ó. Só tá procurando. Ó, acabamos de afetar a equipe, olha aqui. Eu estou colocando em prática. Não tá ali ó, no notebook? Ô Gui, enquanto eles procuram, eu que queria agradecer o convite, por estar aqui, por poder falar sobre tudo isso e, enfim, talvez contribuir para as Isso. pessoas, né? Iba, é, desculpa te cortar. Você não sabe o prazer que foi para mim poder te receber aqui, assim, e com todas as suas potências e saberes, assim, para nos trazer essa consciência, principalmente sobre o Valon. Saiba que o Psicomotricast você não tem portas abertas, tem portas escancaradas para nós fazermos o mais bate-papos, com certeza outras vezes com mais calma, para trazer mais assuntos. Aí, chegou. Aqui, ó. Vou dar para você aqui uma camiseta do Olha, Psicomotricast, tá? obrigada, Gui. Aqui, ó, para você uma camiseta Muito do Psico. E, agora vai ficar bem feio em cima. Sim. deixa eu te perguntar como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Fala pra gente. Quer que a gente deixe o seu arroba aqui? Gui, eu não sou muito ativa em rede social. Vamos ter. Eu posso até deixar, mas eu não sou uma pessoa tão ativa assim. Então, para me encontrar, estou aí pesquisando, estudando, Maravilha. joga meu nome nas redes, Não, legal. Então mas nós eu não, vamos. não sou tão ativa assim, não, Gui. É uma meta. Uma meta. Vou falar que minha também. Eu gosto muito, mas também preciso dar uma mexida maior. Então, nós vamos deixar o arroba da BAC na descrição, tanto do episódio completo quanto dos cortes também. Agradecer muito o pessoal aí de casa. Gostaria de agradecer a equipe. Vitor, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Fábio, valeu. Que eu acho que também da psicomotricidade é isso. Nós estabelecemos também um vínculo, nós temos um vínculo já de longas datas, que é graças a eles e a vocês que vêm aqui que a gente consegue fazer que esse projeto possa ir caminhando aos poucos. Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande e forte abraço psicomotor a todos vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes. Ó, eles estão querendo dar o pause, eles estão querendo parar o vídeo. Não deixa eles pararem. Tá bom? Bah, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Só isso, agradecer, seguir vocês, seguir o Viva Viva a Psicomotricidade. psicomotricidade, boa. Psicomotricidade, acho que é um bom canal para nos encontrar também.
E muito obrigada e eu desejo muito sucesso para vocês. É um projeto lindo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado para todos nós. Um abraço psicomotor e ele já clicou ali e fechou o meu vídeo. Tchau, tchau, gente.